Mudança na Série B, meu irmão. Já sabemos os 10 melhores times aí. Vamos botar o top 10 dos melhores times da Série B. Vamos ver como é que tá a tabela no nosso radar da Série B. O G4 mudou, a liderança mudou, zona do rebaixamento mudou e a rodada ainda nem acabou. Então vamos ver tudo sobre a Série B agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Se você não tá inscrito ainda, meu irmão, se inscreve, a gente tá muito perto de bater 78 mil inscritos, esse é o ano que a gente vai bater 100k, hein? E eu conto com a sua inscrição aí, conto com a sua curtida nesse vídeo para ajudar o canal também, e hoje nós vamos falar de Série B, a tabela da Série B que mudou completamente nesta quinta rodada, e a quinta rodada ainda nem acabou. A gente vai falar nesse vídeo também do favorito de Botafogo e de Goiás também. A gente vai ver os melhores times dessa Série B. Então, eu vou pular para a tabela agora para a gente começar sobre isso primeiro. Então, aí está no ar a tabela da Série B para a gente trocar uma ideia. Primeiro, vamos começar sobre a parte baixa da tabela, né? A gente já teve um jogo aqui que mostrou muita coisa pra gente, né? Esse jogo entre Atlético e Volta Redonda. Foi um jogo até parelho, mas a gente viu um Atlético um pouco mais forte, né? Tecnicamente do que o Volta Redonda. Taticamente os dois times são parecidos, eu acho o Atlético um pouco mais organizado que o Volta Redonda, mas essa vitória do Atlético sobre o Volta Redonda demonstra que o Volta Redonda vai ter extrema dificuldade na Série B. Demonstra não, né? Isso a gente já tava meio que vendo, mas acho que bate o martelo de que o Volta Redonda talvez seja o principal candidato ao rebaixamento nesta temporada, né? O Atlético com essa vitória conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas isso também não quer dizer que o Atlético vai ter facilidade nessa Série B não, tá? Eu acho que nesse momento é o segundo pior time, talvez ali junto com o Amazonas, que também não venceu ninguém, né? O Amazonas e o Volta Redonda e o Paysandu são os únicos times que jogaram as 5 rodadas e ainda não venceram nenhum jogo. O Botafogo também não venceu, mas ainda joga esse jogo hoje contra o Goiás. Pode ser que vença em uma partida em 5 jogos, né? Agora, sobre os times, os 10 melhores times da Série B, né? É difícil a gente classificar os 10 melhores, mas porque eu acho que tem alguns times que não estão aqui no top 10 e que vão brigar lá em cima. Por exemplo, eu acho que o Criciúma, tá? O Criciúma é o time que tá aqui na 14ª posição, com 5 pontos somados, só uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Eu acho que o Criciúma é um dos times que tem potencial para pegar ali um top 10, para brigar pelo acesso no decorrer da Série B, então talvez seja a exceção dos que não estão aqui no top 10 mesmo da tabela, tá? Talvez eu faça essa ressalva no Criciúma, e aí a gente começa a falar dos times mais fortes, né? O Goiás, por exemplo, que joga hoje, meu irmão, já pode, vencendo o seu jogo, né? O Goiás tem ali 2 vitórias. Vencendo o seu jogo, ele iria 3 vitórias, empataria com Curitiba e Vila Nova em número de pontos, em número de vitórias. Ambos, né? Tanto Vila Nova quanto Curitiba tem 3 pontos cada. O Goiás, com uma vitória simples, um gol de diferença, seria a 2 de saldo. Mas se o Goiás vencer por 2 gols de diferença, ele termina o dia na 3ª posição, empurrando o Curitiba para fora do G4. Vila Nova permaneceria no G4. Vila Nova já entrou no G4 nesta rodada. Times que eu gostaria de fazer ressalva: Novo Horizontino está na 9ª posição, mas está invicto no campeonato e pegou uma tabela extremamente difícil nesse início. Pegou, ó, o Atlético Paranaense nessa rodada conseguiu vencer, pegou o Criciúma na rodada passada, né? Não foi dos melhores jogos ali do Novo Horizontino, mas conseguiu um pontinho. Depois enfrentou o Curitiba no Couto, né? Aí anteriormente já tinha enfrentado o Volta Redonda, que talvez tenha sido o jogo mais fácil desses 5, mas na estreia enfrentou ali o Avaí fora de casa e arrumou um empate, né? Poderia até ter vencido esse jogo, jogou melhor do que o Avaí ainda não tinha encaixado, né? Então o Novo Horizontino tende a ter uma tabela um pouco mais tranquila a partir de agora e deve ser um dos times que, na nossa projeção de início de campeonato, ia brigar por acesso. Alguns puseram até como favorito ao título. O Novo Horizontino deve subir nessa tabela. Fez muito ponto para uma tabela tão difícil nesse início de Série B, tá? Então, projeto Novo Horizontino subindo. O Remo, a grande surpresa desse início de Série B, tá jogando muita bola. E o que me surpreendeu nessa rodada foi ali a variação tática que Daniel Paulista apresentou nesse jogo contra o Criciúma. O Criciúma é um time que retém muito bem a bola, né? Um time que gosta de ficar com a bola, e o Remo conseguiu ter mais posse de bola nesse jogo do que o Criciúma. O Criciúma teve mais oportunidades de gols, tá? Mas o Remo, mesmo com um jogador a menos no final da partida, né, o Maxwell sentiu, não tinha mais como substituir, o Remo conseguiu buscar esse empate. Então é um time aguerrido, um time forte, um time que não desiste, um time muito
talhado para a Série B, não perdeu nenhum jogo, tem 2 vitórias ali no Mangueirão e 3 empates fora de casa. Tá fazendo a Série B de cartilha, né? Vencer em casa, arrumar ponto fora. Vencer em casa, arrumar ponto fora. Se conseguir manter esse padrão, o Remo é um dos times mais fortes na briga pelo acesso. O América Mineiro continua na mesma, né? Da temporada passada, um time esplendoroso dentro de casa, né? Com 3 vitórias, é o melhor mandante da Série B. E fora de casa, a gente viu o que aconteceu nessa rodada, tomou um sacode, tomou um sapeca do Avaí. O América preocupa aí nessa briga por acesso se não consertar aí essas atuações fora de casa, né? É um time que tende a brigar até o final pelo acesso, porque dentro de casa é o mais forte da Série B, mas mesmo assim precisa pontuar fora de casa, senão não vai subir de novo, né? O Atlético Paranaense, cara, é muito forte também dentro de casa, né? Mas tá deixando a desejar fora de casa também. Isso aí é meio que um padrão cultural do Atlético Paranaense, né? Um time muito forte dentro de casa, fora de casa tá deixando a desejar, mas pegou jogos difíceis fora de casa, né? Pegou o Novo Horizontino e o Cuiabá, se não me engano, não foi isso? Não foi isso? Foi isso, né? Lá, Cuiabá aqui na terceira rodada, depois os outros 2 jogos foram em casa, venceu o Paysandu fora de casa, né? Então essa é a ressalva que eu queria fazer do Atlético Paranaense, né? Pegou jogos muito difíceis fora de casa e acabou perdendo. Vamos ver se nos jogos mais tranquilos ele consegue arrancar ponto. O Paysandu é um jogo difícil fora de casa também, mas não tanto quanto Cuiabá e o próprio Novo Horizontino estão demonstrando nesse momento. Então a gente tem que ficar com essa ressalva do Atlético, tem que pontuar melhor fora de casa. O CRB é um time que pontuou muito fortemente nesse início de Série B, acabou arrumando um empate fora de casa contra o Paysandu, mas não sei, né? Saiu da zona de classificação. O CRB para mim ainda é uma incógnita, mas é uma surpresa muito positiva também nesse início, só que não está jogando tão... Por que eu coloquei o Remo como a principal surpresa, né? Se o CRB tá aqui na frente, e a gente também não esperava um CRB brigando no alto da tabela. Porque eu acho que esse time do CRB não é tão forte fisicamente, tá? E tecnicamente quanto o do Remo. Eu acho que eu continuo com essa análise do CRB. Eu acho que o início de Série B do CRB, com Volta Redonda, Chapecoense e o Atlético, né? Eu acho que deu uma facilitada nesse início, nessa arrancada do CRB. Mas, cara, não descarto o CRB em hipótese nenhuma. Respeito o CRB. Ontem ele fez um bom jogo contra o Paysandu ali fora de casa no Mangueirão. Então, talvez seja desses 10 times aqui o elo mais fraco, né? Mas ainda mantém o CRB por aqui. Talvez o Criciúma roube esse lugar do CRB no top 10, né? Vamos ver, não descarto o CRB ainda. Agora, esse G4 aqui é muito justo, tá? O Curitiba tá jogando muita bola. Que jogo fez com o Operário? Que talvez o Operário seja o adversário, a surpresa negativa, principal surpresa negativa dessa Série B, junto com o Paysandu, talvez. Nesse início, né, o Operário e o Paysandu estão jogando muito mal, estão pontuando muito mal. O Curitiba, pelo contrário, a gente esperava mesmo o Curitiba assim desde o ano passado na Série B, né? Propositivo, um time que vai pra cima do adversário, que usa o peso da sua camisa pra comandar os jogos. Então o Curitiba, cara, acho difícil esse time do Curitiba. Tá no início de Série B, é difícil a gente cravar qualquer coisa. Mas eu acho muito difícil esse time do Curitiba não brigar até o final pelo acesso e talvez até pelo título, tá? Curitiba tá muito forte. O Vila Nova também. Um time que não deixa o seu adversário respirar em momento nenhum. Fisicamente, esse time do Vila Nova talvez seja o mais bem preparado para a Série B. E Série B é um jogo muito físico, né? Jogou muito contra a Chapecoense. Poderia ter vencido. O Poveda tá iluminado. O Vila Nova tá pintando mais uma Série B brigando pelo acesso e talvez essa seja a Série B que o Vila Nova está mais preparado para conquistar o acesso. Então, olho no Vila Nova, o Vila também vem forte para essa temporada. Tô gostando muito, sem dúvida nenhuma, é realmente um dos 4 melhores times da Série B neste início, tá? Tá demonstrando ali muita força de vontade, uma aplicação tática dos jogadores que tá me surpreendendo, tá? O Rafael conseguiu ali realmente juntar esse elenco do Vila Nova e acho que o título goiano deu mais moral ainda e os caras estão acreditando no trabalho. O Vila tá muito forte. Cuiabá, fortíssimo. O Cuiabá também venceu a Ferroviária num jogo em que no primeiro tempo foi surpreendido pela Ferroviária. A Ferroviária poderia ter aberto o placar, jogou melhor no primeiro tempo, mas o Cuiabá conseguiu reverter ali no segundo tempo, equilibrou as ações, teve mais oportunidade de gol, fez o gol no segundo tempo. O Cuiabá invicto, 3 vitórias, 2 empates, também um time fortíssimo.
E o que falar do Avaí, meu irmão? O líder da Série B, que fez a melhor partida dessa rodada, não tomou conhecimento do América Mineiro, e o Aleph Manga tá jogando muita bola, meu irmão. Ele tá sendo o principal jogador do Avaí. Eu acho que tá ali pau a pau, Aleph Manga, Pedro Rocha, talvez o Poveda como os melhores jogadores desse início ali de Série B. O Avaí chega à liderança depois de 3 vitórias seguidas, né? Desde aquele jogo ali contra o Cuiabá fora de casa, né? Que o Aleph Manga era reserva e entrou nessa aqui, ó, na segunda rodada, entrou, arrancou o empate diante do Cuiabá, aí ele virou titular, venceu do Operário o Avaí, venceu do Amazonas fora de casa e agora atropelou o América, o Avaí, que também é uma surpresa positiva nesse início de Série B como líder após 5 rodadas, não tem a menor possibilidade de perder essa liderança ainda com o jogo do Goiás diante do Botafogo. Então, cara, surpresas muito bem-vindas aí na Série B, esses top 2 aqui, Avaí e Cuiabá, que não fizeram um bom início de ano, estão atropelando na Série B. Favoritismo sobre esse jogo de hoje, né? Botafogo e Goiás. A gente pode analisar aqui rapidamente, ó, que o Botafogo tomou 6 gols nessa Série B, né? Até aqui, né? Em 4 jogos. É uma defesa muito fraca, fez apenas 3. É um time que tem muita dificuldade de atacar. O Goiás, né? Ele vem de um vice-campeonato dolorido na Copa Verde pro Paysandu, né? É um time que tava com o título na mão até os últimos 2 minutos do jogo, acabou sofrendo gol na reta final. Vamos ver como é que esse Goiás vai se recuperar. Acredito que vai virar chave fácil, tá? Porque Série B é outra coisa, né? Copa Verde é uma coisa, Série B é outra. O Goiás sabe que precisa desesperadamente do acesso nessa temporada, até porque não tem vaga na Copa do Brasil. Então, assim, o Goiás só joga a Copa do Brasil na temporada que vem se vencer a Série B. Tem time pra isso? Cara, não é um dos favoritos ao título, mas tem time pra isso, tá? O Goiás, pra mim, hoje é favorito nesse jogo com o Botafogo. Quem participou das lives comigo aqui no canal sabe do anúncio que eu trouxe nas lives, mas se você não viu live, não participa da live com a gente, dê as boas-vindas ao nosso novo patrocinador do canal, a KTO. Está patrocinando agora o Torcedorismo, então seja bem-vindo a KTO, muito obrigado aí pela sua confiança no Torcedorismo. E nós aqui, cara, se você não tem conta na KTO, faça a conta no link que está na descrição, você vai ajudar muito o Torcedorismo, é uma casa de apostas séria, e lembrando que aposta não é investimento, não é para você apostar muito dinheiro, não é só brincadeira, e também é só para maiores de 18 anos esse recado. Sobre as odds, né, de hoje, desse jogo entre Botafogo e Goiás. Cara, essa aposta aqui no Goiás, eu acredito que esteja valendo a pena para ele vencer, só que vocês sabem que eu sou mais cauteloso, né? Então, talvez, né, essa empate anula aqui, ó. Esse empate anula aqui do Goiás, talvez seja ali a aposta que eu faça nessa rodada, tá? Pré-jogo ali, talvez o empate anula seja a melhor opção, né? Então, acredito que ele tá pagando 1,68, né? 1,70. Acho que tá valendo a pena, cara. Ainda não vou fazer, acho que eu vou botar aqui, ó, R$20 no empate anula do Goiás, né? Então, vamos nessa aqui. Sorte lançada, KTO. Muito obrigado aí. Você que não tem conta na KTO ainda, cara, é a casa de aposta que eu uso. O link tá na descrição. Faça a sua conta por esse link, é rapidinho, você ajuda demais o Torcedorismo e você vai curtir a casa de aposta, tá? Muito obrigado aí pela sua presença nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixa a curtida aqui no vídeo. Participa das lives com a gente que estão muito legais. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou, meu irmão.